Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos começando o nosso bate-papo, né? Nós somos eu, Gilberto, Anderson e Felipe. Nós somos alunos da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Estamos começando a nossa primeira live para discutir um pouquinho sobre o assunto de relacionamentos líquidos, né? E essa tratativa se dá por conta do nosso projeto de extensão curricular, né? Um novo módulo que nós temos na faculdade, que faz aí a inserção da comunicação teológica com a sociedade num contexto geral, né? Então, hoje nós vamos trazer um tema que é um tema muito relevante dentro da nossa sociedade, no nosso dia a dia, né? Aquilo que nós temos vivido ao longo dos dias, ao longo desse tempo, principalmente pós-pandemia, né? Que são os relacionamentos líquidos, né? E o que é o relacionamento líquido? É o relacionamento que não tem profundidade, o relacionamento que não tem bagagem, o relacionamento que é superficial, aquele relacionamento que vai sendo desconstruído com qualquer situação do dia a dia, né? Então, é uma toalha molhada em cima da cama que já é motivo de uma separação, é um pai e um filho que não se comunicam por conta da tecnologia, por conta do uso do celular, são as famílias que não sentam mais à mesa para fazer as suas refeições, cada um está no seu quarto, no seu ambiente, assistindo o seu canal de streams, né, vendo as suas questões e esquecendo de construir um relacionamento entre pessoas, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso que nós devemos trazer à tona é justamente a falta que isso tem trago para a sociedade num contexto geral. Então, hoje nós temos aqui o Felipe, que vai estar refutando um pouquinho dessas questões, ele vai estar trazendo aí uma análise e uma percepção dele, com base nas pesquisas dele, de que essa questão de ter um relacionamento superficial, de que ter um relacionamento líquido, como o próprio livro que nós estamos sendo embasados diz, não é uma prática somente de agora, já é uma prática de algum tempo da nossa sociedade, né? E a nossa sociedade só tem sido cada vez mais impulsionada para viver esse tipo de relacionamento por conta de todos os fatores que têm afetado nós. E nós temos o Anderson, que vai defender essa tese e vai mostrar que isso tem se acentuado por conta da pandemia, né? De 2020 para cá, nós temos percebido constantemente um aumento significativo de pessoas que têm vivenciado cada vez mais uma vida fútil, uma vida sem muitas conexões, uma vida sem muitas relações, uma vida cada vez mais exclusivista, uma vida cada vez mais egocêntrica, e isso tem afetado diretamente no nosso dia a dia. Então eu quero trazer primeiro o Anderson, né, para falar um pouquinho aí do que ele entendeu sobre a análise que ele fez do livro, e para dizer aí um pouquinho para nós o que ele percebeu com a leitura, com o estudo, com a pesquisa, de como tem se dado essa situação na nossa sociedade e como o livro descreve essa situação de um relacionamento líquido. Anderson, agora é com você, fica à vontade, querido. Olá, tudo bem com vocês aí? Prazer, eu sou o Anderson Silva, né? Agradecer aí meus colegas, irmãos aí de curso, né? Estamos aqui aí fazendo esse trabalho para poder agregar valor para a sociedade e não há maneira melhor do que falar sobre esse calcanhar de Aquiles que hoje estamos vivendo nesse presente século, sobre relacionamentos supérfluos, relacionamentos sem profundidade e, como disse o Gilberto, né, relacionamento líquido. Baseado no que eu vim lendo, que nós lemos também, o livro ele traz uma conotação que foi muito importante e que faz você filosofar em cima, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, a ordenança que foi dada por Jesus Cristo, ou por Deus, né, lá nos 10 Mandamentos. Opa! E quando você para refletir sobre amar o próximo como a si mesmo, e nós olhamos para o que nós estamos vivendo hoje, nós entendemos e vemos, eu vejo que o próximo está muito distante. E aí a pergunta que fica, eu tenho me amado? Então, ele fala muito sobre essa questão de autorreflexão, eu tenho me amado? Porque hoje as pessoas, elas mal conseguem conviver com elas mesmas. Mal elas conseguem olhar para dentro delas e assumir os seus medos, assumir os seus erros, realmente entender quais são as suas vontades, suas percepções, e vão deixando isso lá no fundo, porque elas não querem esse confronto. E a partir do momento que eu preciso me relacionar até comigo mesmo, e amar a mim mesmo como Jesus amou, eu preciso confessar algumas coisas para mim. E hoje, cada vez mais, as pessoas elas vão fugindo desse conflito. E aí nós nos pegamos com esses relacionamentos supérfluos,
ele vem trazendo da questão da rede, né? Estamos conectados à rede. Então, do mesmo momento que estamos conectados aqui, não gostei do que o Gilberto falou, não tem nada a ver comigo, deixa eu cancelar ele aqui, puf, cancelo ele, vou escutar o Felipe. O Felipe está falando algo que é mais interessante, que tem a ver com o que eu penso, tem a ver com o que eu gosto, então vou escutar o Felipe, mas não vou escutar mais o Gilberto. Então, nós estamos nesse momento da nossa sociedade, onde eu só conecto com quem eu acho que é benéfico para mim, e a partir do momento que eu achar que já não é legal para mim, eu só vou lá, aperto lá o desligar e valeu, vamos para o próximo. Então, o livro ele vem tratar dessa questão. E aí o interessante que mostra que isso não é algo de hoje, né? Então, o livro ele traz uma frase muito, muito intrigante, que fala assim que amor ao próximo pode exigir um salto de fé. O resultado, porém, é o ato fundador da humanidade. Também é a passagem decisiva do instinto de sobrevivência para a moralidade. E isso faz nós refletir que a questão que realmente amar o próximo é você acreditar em si mesmo e acreditar naquela pessoa que ela pode ser melhor, que ela realmente ela pode ter os erros como nós também temos os erros, como nós cometemos, mas que nós podemos o quê? Melhorar, né? Ser pessoas realmente com a moralidade, com a moral sincera, verdadeira e significante uns para com os outros. Então, é essa a introdução que eu quero deixar aí de um pouquinho aí do que eu vim pesquisando e baseado aí na literatura que nós escolhemos para fazer essas discussões. Perfeito, perfeito, Anderson. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o Felipe, mas antes de passar a palavra para ele, eu quero dissertar um pouquinho aí do que o Anderson falou, né, sobre a questão do amar, né, amar ao próximo como a si mesmo, né. A gente vê lá no Velho Testamento que quando Deus instituiu os 10 principais mandamentos, a gente sabe que foram muito mais mandamentos, mas os 10 principais eram os mandamentos principais para que a gente tivesse uma vida em sociedade de uma melhor maneira possível, né? Pautando-se principalmente no que as outras sociedades, no que as outras civilizações viviam, né? Então Deus deu alguns padrões para o povo hebreu para que eles pudessem seguir uma moralidade ética, né? E aí, quando a gente fala da sociedade num contexto geral, da sociedade num todo, a gente tem percebido que cada vez menos as pessoas têm vivido dentro de uma moralidade, dentro de uma ética. Mas essa situação, para você, Felipe, você acha que ela é uma situação que começou agora ou ela é uma situação que vem vindo ao longo dos anos e ela só tem sido acentuada por conta da tecnologia, por conta de uma série de fatores que hoje nós temos tido cada vez mais acesso, né? A gente estava falando aqui um pouco antes de começar o nosso podcast sobre a velocidade da informação, né? Antigamente a gente sabia que para uma informação ela percorrer um país, ela percorrer um mundo, levavam-se meses, até anos para chegar às informações em todos os cantos do mundo. Hoje, com um clique, né? Hoje, simplesmente com um post que você faz numa rede social, essa informação ela já pode ser viralizada e ser vista por todo mundo. Então, você, Felipe, acredita que essa situação ela é uma situação nova ou ela é uma situação que só tem aumentado, né, na sua intensidade ao longo dos anos? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, aluno aqui da Teológica e membro da Primeira Igreja Batista no Parque Jurema. Respondendo essa pergunta, o Gilberto, veja, se nós pegarmos o nosso contexto bíblico, se nós pegarmos toda a descrição, por exemplo, de Moisés no Pentateuco, nós percebemos que, a partir do pecado de Adão, essas situações superficiais, elas não iniciam no século XXI, elas iniciam lá atrás, a partir que o homem come do fruto proibido juntamente com sua mulher Eva. Então, no decorrer do tempo, isso veio se intensificando, de modo que a cada tempo que passa, a cada nova relação, ela vem se tornando de forma mais superficial em decorrência do pecado do homem. Aí, para responder sua pergunta. Perfeito, perfeito. Então,
Para você, Felipe, você tem um entendimento de que isso já começou com a queda do homem lá no Jardim do Éden, né, com o pecado de Adão e Eva. Para o Anderson, ele tem uma percepção de que isso é algo muito mais novo, muito mais voltado para o século XX, para o século XXI, né? Então nós temos duas percepções aí um pouco distintas, mas que levam para o mesmo caminho, né? Então, assim, dentro do que nós temos estudado, nós temos visto que o pecado, né, o pecado original, o pecado que nos afastou de Deus lá com o primeiro homem, com a primeira mulher, ele foi realizado por uma característica própria. O homem decidiu pecar, né? O homem escolheu pecar. E hoje a gente percebe que os homens continuam escolhendo pecar, né? Anderson, você acredita que hoje, na atualidade, as ferramentas tecnológicas, o acesso à informação, a velocidade da informação, isso tem beneficiado o homem para que ele continue pecando e se afastando cada vez mais de Deus, e ele tem demonstrado isso com cada vez menos amor ao próximo, com cada vez mais um relacionamento líquido, ou você acredita que isso só é oriundo por conta do pecado original? Hoje, com certeza, né, a facilidade de desagradarmos a Deus e de deixarmos a nossa crença ou a nossa fé de lado é muito maior. Concordo com o Felipe, né, que essa ligação foi desfeita lá no início, lá no começo, quando o homem resolveu caminhar com as próprias pernas, então nós somos todos corrompidos a partir desse momento, né, mas aí nós temos aí a melhor parte, né, que nós fomos corrompidos, mas nós fomos religados através de Jesus Cristo, né? Então, a morte de Jesus na cruz, o sangue dele derramado e vertido, nos faz o que? Reconectarmos com o Criador, reconectarmos com o nosso eu verdadeiro, aquele que Deus criou com a sua imagem e a sua semelhança. Mas ainda estamos nessa carne, e essa carne, ela é desse mundo. Então, hoje, o homem, ele vive esse conflito consigo mesmo. Então, hoje, na ponta do seu dedo, você tem um celular e você consegue acessar tudo. Você consegue ter acesso a pessoas, acesso à imagem, a conversas com pessoas em todo o mundo. Isso faz com que o ser humano, ele se afaste do que realmente é importante, porque como você mesmo comentou, Gilberto, hoje nós temos famílias que não se sentam mais à mesa. Temos famílias que elas estão dentro de casa, mas ao mesmo tempo não estão, porque cada um está no seu canto, no seu mundo virtual, e as pessoas não se conversam, as pessoas elas não se relacionam. Então, nós vemos que nesse século que nós vivemos, a facilidade de se desconectar com a pessoa que está ao nosso lado é bem maior. Por quê? Se conectar com a pessoa que está ao nosso lado exige esforço, exige vontade, exige trabalho, exige argumentação. Então, eu preciso me esforçar para me conectar com a pessoa que está ao meu lado. Agora, no mundo virtual, vou ressaltar novamente, porque é algo que o livro que nós estamos lendo, ele frisa bastante, que é só apertar lá o botãozinho, pluf, desconectei, não quero mais falar com essa pessoa. Então, as pessoas, elas, infelizmente, estão indo por esse caminho, né, de estarem cada vez mais longe das pessoas que estão perto e perto das pessoas que convêm, né, a ela mesma. Então, respondendo aí a sua pergunta, eu acho que hoje, no século que nós vivemos, a facilidade de desagradar a Deus e de se afastar do que realmente é moral é bem mais fácil. Então, você precisa ser muito mais vigilante do que há 20 anos atrás. Isso eu tenho certeza. Tá certo, beleza, Anderson. Felipe, você nos disse, né, sobre o pecado original e sobre a ruptura da relação entre o homem e Deus, né, que se deu por conta do pecado original. Só que a gente observa ao longo da história, né,
principalmente nos anos anteriores, no século passado, em sua grande maioria, a gente percebe que mesmo com o pecado original, mesmo com o distanciamento do homem com Deus, existia um número muito maior de relacionamentos sólidos, né? Nós tínhamos aí casamentos de 50, 60 anos, casamentos de 40 anos, nós tínhamos famílias que eram reunidas à mesa nas cerimônias de Natal, de Ano Novo, e assim sucessivamente, né? E o que a gente tem percebido ao longo dos anos é a diminuição disso, inclusive a diminuição no fator família, né? A gente tem visto que as famílias elas têm sido desmontadas e desconstruídas pela sociedade, a ponto de hoje uma família ter um tempo médio de casamento de 22 anos, né? Então, assim, é surpreendente quando um casal passa de 22 anos casado, né? O que outrora era algo que era inconcebível você ter um casamento desfeito sem a morte de um dos cônjuges. Então, para você percebe que o pecado original, mesmo tendo sido cometido nas eras passadas, nos séculos passados, ele ainda tinha algo dentro do ser humano que o refutava de uma certa maneira, e agora, neste século, as pessoas têm perdido esse senso, têm perdido esse elo de ligação por completo? Veja, se nós traçarmos uma linha a partir do pecado original, nós vamos chegar à conclusão que nós estamos em uma sociedade patriarcal, de modo que nós tínhamos um cabeça que vinha organizando toda uma sociedade. Então, as relações, e ademais a gente tinha um menor número de pessoas, né? Então, ali dava para ter aquela história da lei oral, que costumeiramente acontecia, e em decorrência aí da tradição de Israel também. Mas, com essa sociedade patriarcal, nós vemos que as relações eram mais organizadas, né? No decorrer do período, é verificado na história que essa sociedade ela foi perdendo a característica. E, ao perder a característica, nós chegamos em uma ruptura, de modo que nós temos agora família sem aquele patriarca de outrora, nós vemos agora uma família matriarcal. Eu não estou dizendo que uma família matriarcal ou patriarcal é melhor ou é pior, mas a gente sabe que aconteceu uma ruptura na história. E quando essa ruptura, mesmo que paulatinamente, veio ocorrendo do pecado original até o século de número 21, nós vemos que as relações humanas, elas passaram a ter uma mutação abrupta, de modo que as pessoas passaram a se envolver entre si de modo superficial. Isso chega lá no ano de 67 do primeiro século, o apóstolo Paulo, escrevendo na carta de Timóteo, ele diz que no decorrer do tempo o amor iria se esfriar. E é exatamente esse período que nós estamos vivendo. O amor, ele veio paulatinamente para ser tradicional aqui nas minhas palavras, porque a gente sabe que foi bem mais rápido, bem mais célere isso aqui. Então, esse amor veio paulatinamente lá do pecado original, até o século XXI, se esfriando. Então, isso iria certamente causar uma ruptura nas relações que, obviamente, iria sofrer uma mutação, que a sociedade ia passar de uma sociedade patriarcal para uma sociedade desconfigurada. E, novamente, o Felipe ele não está dizendo que isso é certo ou ele é errado, mas está dizendo que, com essa mutação, as pessoas passaram a perder a característica. E isso, obviamente, reflete na igreja, reflete no Estado, reflete na relação das pessoas entre si. Perfeito, Felipe, perfeito. É interessante porque agora o Felipe tocou num ponto que é muito importante para nós, né? Que é a questão igreja, né? Então, assim, hoje, qual é a participação da igreja dentro do compromisso com seus membros em estar ensinando, doutrinando, mostrando através das escrituras, através da palavra, como refutar esses relacionamentos líquidos, como refutar tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, né? A gente tem percebido ao longo dos anos uma mutação, como o próprio Felipe disse, principalmente do evangelho, né?
A gente tem visto hoje um evangelho de cada vez mais facilidades, de cada vez mais comodidades, um evangelho, como o Anderson disse, que agrada as pessoas, né? Então é muito mais fácil eu falar algo que agrade as pessoas do que algo que confronte as pessoas, do que algo que vá de encontro àquilo que a pessoa está fazendo para gerar a mudança necessária, para gerar aquilo que precisa ser modificado internamente para que seja refletido externamente. Anderson, você acredita que hoje, por conta da tecnologia e do avanço da tecnologia, e por conta das várias influências que as pessoas vivem no seu dia a dia, as igrejas têm perdido essa característica por conta dela mesma? Por conta daquilo que várias igrejas falam? Porque hoje a gente tem placa de igreja para tudo quanto é jeito, para tudo quanto é cor, para tudo quanto é tipo, né? Então você acredita que isso seja uma responsabilidade da igreja, da igreja nesse tempo, da igreja nesse momento, da igreja desse século? Cara, eu estava conversando sobre isso hoje à tarde com um amigo e meu aluno, né? Nós somos batistas aí, né, há muitos anos, né? Se a gente for falar da nossa própria denominação aí, né, a gente deixou se perder muita coisa em relação com certeza, a agradar, a agregar, a falar que nós estamos vivendo um novo tempo, e são coisas simples, né? Hoje nós não temos igrejas com embaixadores do rei, com mensageiras do rei. Hoje você tem grupo de jovens, tem grupo de adolescentes, e você tem um pastor para estar à frente desse grupo. E não sei na época de vocês, mas na minha época, pô, a gente tinha o pastor, né, o conselheiro, né, do grupo, mas você tinha lá um jovem que era o presidente, outro jovem que era o vice-presidente da mocidade ali, aí você tinha a secretária, tinha o jovem que cuidava do louvor ali do grupo, você tinha a pessoa que cuidava da parte de evangelismo. Então era como se fosse uma escola, né, para quando você se tornasse adulto, tivesse sua família, você continuasse ali servindo a Cristo, né? Só que a questão do relacionamento líquido, ela foi tão, ela entrou tão grande na igreja, porque fazer isso dá trabalho, né? Como a gente veio falando aqui, né? Então, pô, ter que cuidar, orientar, ensinar, debater, escutar, pô, falar, não, vocês estão certos, vou concordar com vocês. As pessoas, elas não querem, tem muitos líderes hoje dentro das igrejas que elas não querem ovelhas questionadoras, elas querem ovelhas que somente obedeçam, ó, faz isso e vamos. E aí a gente chega nesse contexto que nós vivemos no século XXI, que temos igreja para todos os gostos, temos pregadores e preletores aí que tragam a palavra para que agrade ao coração de cada um, né, que nós estamos vivendo, e aí a gente vem perdendo aí essa questão do confronto, né, e nós como servos de Cristo e como imagem e semelhança dele, nós viemos aqui para confrontar, né, realmente para mostrar para as pessoas, ó, isso é errado, né, como Jesus ele fez, com amor, com compaixão, mas mostrando para as pessoas que, ó, isso daqui não é legal, né, e pensando nessa questão, quando Jesus ele multiplica lá os pães e os peixes para aquela multidão, e ali sobram 12 cestos, e a multidão come, se farta ali, e aí ele pega e se afasta, vai para o outro lado do mar para poder ir orar, e a multidão vai todo mundo atrás dele, tá aquela galera atrás de Jesus, pensando no quê? Poxa, vou ter mais comida, vou comer mais. E aí ele olha para o povo e fala assim, você tem que beber do meu sangue, você tem que comer da minha carne. E nós sabemos que para o judeu beber o sangue, comer da carne é algo muito sagrado. Eu tenho que ter a vida desse cara dentro da minha vida. Como assim, né? Mas a ideia de Jesus ali, pô, quem realmente está me seguindo? Quem realmente já entendeu quem eu sou, né? E nós temos esse papel hoje na sociedade de trazer realmente essas verdades, esses confrontos, né? Mas, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar que essa verdade tem que atingir a gente primeiro. Então,
a questão do amar ao próximo como a si mesmo, eu só vou me amar se essas verdades me alcançarem e se elas confrontarem o meu coração. E aí, a partir desse momento, eu vou conseguir ter discernimento para fazer essa mesma verdade alcançar outras pessoas, porque aí eu vou ter a compaixão que dentro desse relacionamento que nós vivemos hoje, as pessoas deixaram de lado. Então, por isso que é mais fácil apertar lá o desliga lá e tá tudo certo, porque, não vou perdoar, não quero, deu mancada, é isso mesmo. Então nós estamos nesse contexto hoje dentro das igrejas, que é muito preocupante, né, a gente ter esse relacionamento líquido dentro das igrejas, sendo que a gente é um povo que tinha que viver em comunhão, um está ajudando o outro, um na casa do outro, e por aí vai, como outrora era, né? Então, às vezes eu sinto falta de estar o domingo inteiro na igreja, fazer um lanchinho, cada um trazer um quilo de uma coisa, vamos cozinhar aqui, vamos comer aqui, fazer um pirão, que seja, mas vamos aqui ficar junto, orando, ensaiando, e por aí vai. Então, eu acho que nós temos aí o dever de trazer essas questões à tona nos séculos presentes, né? Porque as pessoas, elas precisam entender que isso é viver, que isso é se relacionar, é ter vida na vida em Jesus Cristo. Não sei se eu consegui responder aí, Gilberto, que a questão, mas é isso que me vem agora à mente. Não, perfeito. Quero deixar claro aqui, gente, que não existe ponto certo, ponto errado, né? Todos nós estamos aqui para aprender e ensinar uns com os outros, né? Então, cada um tem um ponto de vista. Hoje eu estou como intermediador aqui, né? Por isso que eu estou provocando os participantes para que eles possam dialogar e colocar os seus pontos de vista. Mas o mais importante de tudo isso é que essa informação chegue para você, chegue para quem for assistir esse vídeo e que ela possa tocar o seu coração, né? Que ela possa falar com você de alguma maneira, para que você possa identificar aquilo que você tem acertado e aquilo que você tem errado na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Agora, voltando ao nosso contexto, Felipe, a gente tem falado aí do pecado original, a gente tem falado da ruptura que aconteceu lá no Jardim do Éden, entre o homem e Deus, mas a gente observa que ao longo dos anos, né, como você mesmo falou, o sistema foi mudando, o sistema foi sendo modificado, houve mutações, houve questões que influenciaram isso. E aí a pergunta que eu te faço é, essa igreja hoje mais fragilizada, essa igreja hoje que não está cumprindo completamente o seu propósito, o seu papel, você acredita que se dá por conta da influência do pecado original, ou você acredita que isso seja um contexto pontual deste século, né? De uma igreja mais enfraquecida, de uma igreja mais rasa, de uma igreja mais superficial, por conta dos relacionamentos líquidos que hoje fazem parte dela também? Veja, se nós pegarmos quando a igreja nasceu, lá em Atos capítulo número 2, quando Jesus ascende ao céu e dali para frente a igreja nasce, a gente percebe que era uma igreja altamente atuante. Era uma igreja altamente relacionável. Mas desde lá no início, por exemplo, em Atos capítulo 6, a gente percebe que tinha um problema relacional entre as viúvas decorrente do judaísmo heleno com as viúvas decorrente aí do judeu tradicional. O que os apóstolos fazem naquele período? Os apóstolos, eles não impõem nada. Eles criam ali o diaconato, e ali vem os 7 primeiros diáconos da história da igreja, e quem escolhe é a própria igreja. Mas o interessante é por que a igreja escolhe aqueles diáconos, Estevão, Filipe, etc. A igreja escolhe aquelas pessoas, porque me parece, e aqui, obviamente, eu estou pensando no texto, isso não está escrito na Bíblia, e aquelas pessoas demonstravam relacionamentos frutíferos na igreja. E foi exatamente este motivo que levou a própria igreja a escolher esses diáconos. É por isso que eu penso que o modelo congregacional ele seja o mais coerente para a igreja. Mas quando a gente percebe na história, século I, século II, século III e século IV, nesses períodos aqui, a igreja estava passando por uma heresia, ainda não estava
não era propriamente uma instituição, não estava legalizada perante o romano. A igreja estava crescendo e multiplicando. Mas a partir do século IV, lá no ano 313, quando Constantino ele não cria a igreja, é um mito dizer que Constantino criou a igreja, mas quando Constantino, ele com o Edito de Milão, ele autoriza a reunião da igreja, e a partir dali a igreja vai se institucionalizando, a gente percebe que dali para frente, a igreja começou a ter um problema que lá atrás, quando não era uma instituição, não tinha. Não tinha. Quando nós pegamos a igreja do século IV até a igreja do século XXI, a gente percebe que de lá para cá, a igreja ela começou a se institucionalizar e, portanto, teve que criar algumas distinções de membros, algumas distinções de funções, que é normal, isso vai acontecer em toda a instituição. E o Felipe, novamente, ele não está partindo do pressuposto de certo ou errado, mas ele está partindo de um pressuposto histórico, o que de fato aconteceu, né? Quando a gente pega isso, a gente vê que de lá para cá, a igreja ela teve um problema relacional grave. Por quê? Porque a reforma protestante, quando ela surgiu lá no século XVI, XVII, lá no ano 1517, ela trouxe de volta 5 princípios, 5 solas, né? Sola gratia, sola fide, sola deo gloria, sola scriptura e sola Christus. Mas mesmo a reforma protestante, ela não conseguiu resgatar aquilo que é basilar do cristianismo, que é o sacerdócio universal. A igreja, ela passou, e até hoje isso é assim, ela passou a atribuir a função, seja do ministro, uma função que não lhe pertence. O pastor não é o dono da igreja. E por mais que o pastor, nós podemos até aqui concordar que ele seja o anjo da igreja, a pessoa enviada por Deus para cuidar da igreja, ele não é o dono da igreja, ele não sabe de tudo sobre a igreja, e ele não pode decidir tudo sobre a igreja. Alguns irmãos perderam o sacerdócio universal e passaram apenas a depender deste ministro, que muitas vezes ele se aproveitava disso, e muitas vezes ele era muito consumido em relação a isso. E a igreja, ela, por isso, entendo que talvez não seja esse o principal fator, mas um deles, que levou a igreja a um esfriamento e cumprir aquilo que Paulo fala lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo número 3, que nos últimos dias surgiriam tempos sombrios, homens irreconciliáveis, que não tinham amor pela família, soberbos e etc. Ele vai chegar na parte do desamor, ou seja, do esfriamento da igreja. Então, esse, sem dúvida nenhuma, Gilberto e Anderson, é de fato um dos problemas que levaram a igreja a passar por esse esfriamento que está passando hoje, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar. Perfeito, perfeito, Felipe. Gente, é muito interessante, porque assim, mesmo com posições de certa forma distintas, né, mesmo tendo uma visão de que tudo se deu por conta do pecado inicial, que separou o homem de Deus, ou por se dar dentro de uma realidade de um novo século, com novas tecnologias, com mais ferramentas, mesmo com esses posicionamentos distintos, o que a gente percebe é que o caminho é um só, né? A gente está falando aqui que mesmo sendo lá no princípio, ou sendo algo recente, algo do atual século, a gente tem visto o quê? O desamor. A gente tem visto o quê? A falta de amor. E a falta de amor, a principal característica dela, o Anderson aqui já falou, e isso é muito importante de refutar, de dizer. A falta de amor começa quando você não se ama. Quando você não sabe o que é o seu próprio amor. Quando você não tem amor próprio. Quem não tem amor próprio, quem não se ama, quem não se valoriza, quem não sabe quem é diante de si mesmo e diante das pessoas e diante da sociedade e diante de Deus, ela se torna uma pessoa extremamente influenciável. E aí ela é influenciável por qualquer informação que chegue a ela, por qualquer situação que chegue a ela. E aí a gente entra naquilo que o Anderson também falou, né? A partir do momento que algo começa a ser dito e começa a me confrontar e começa
a me questionar, a me indagar, e eu não sei quem sou, isso para mim já não tem mais importância, já não tem mais valia, então eu deixo aquilo como se troca de roupa e parto para uma outra coisa, parto para um outro foco, parto para um outro ensinamento, uma outra perspectiva que me agrade, né? E aí a gente tem visto, infelizmente, dentro da nossa sociedade, não só dentro das igrejas evangélicas, né? A gente tem visto hoje na sociedade geral as pessoas que têm perdido as suas características principais, né? E aqui eu quero frisar bastante que eu não estou falando de sexualidade, eu não estou falando de lado A ou lado B, eu não estou falando de direita ou de esquerda, eu estou falando de humanidade, né? Hoje nós temos visto pessoas que amam muito mais animais, por exemplo, do que pessoas. Hoje nós temos visto, por exemplo, pessoas que se sacrificam, que fazem esforços assim, monstruosos para salvar a vida de um animal, mas não se preocupa com uma criança passando fome na rua, né? Então a gente tem visto que realmente o foco da humanidade está desfocado, né? Hoje as pessoas elas perderam aquilo que é importante, elas perderam aquilo que é principal, aquilo que foi construído e que, como o Felipe disse, é a base da sociedade. A base da sociedade é a família. A base da sociedade é a construção da família. E aí eu volto a dizer aqui, eu não estou aqui posicionando qual família, mas eu estou falando de família, né? Hoje as pessoas preferem cada um estar no seu cômodo da casa assistindo o seu streams do que sentar-se à mesa e construir uma relação e perguntar como foi o seu dia de trabalho, como foi a sua escola, o que você fez, o que você não fez, o que foi legal, o que foi ruim, né? A gente tem perdido os rudimentos de uma relação dentro da sociedade. As pessoas hoje elas preferem se comunicar pelo WhatsApp, pelo Telegram, enfim, pelas redes sociais, do que se comunicar pessoalmente, olhar olho no olho, ver o que as pessoas estão sentindo, porque quando a gente olha um no olho do outro, a gente sente o que a alma está transmitindo para outra pessoa. Infelizmente, a gente tem percebido que, sendo o pecado original, sendo desde o Jardim do Éden, ou sendo uma narrativa ou um movimento que cresceu principalmente no século XXI por conta do avanço da tecnologia, independente de qual caminho seja, o caminho está errado para a sociedade. A gente tem visto isso. E aí eu quero deixar aqui uma tarefinha para nós, né? No nosso próximo podcast a gente vai começar a dissertar em como resolver esses problemas, né? A gente hoje falou um pouquinho sobre essa perspectiva de relacionamento líquido, como ele é construído ou não construído, né? Porque é a falta da construção do relacionamento, como ele se dá e qual é a perspectiva que hoje nós tivemos aqui. A perspectiva do pecado original que tem nos afastado de Deus desde da construção da humanidade, ou um fenômeno, um movimento que se deu e se intensificou com o avanço tecnológico, principalmente do século XXI. Então, a partir do próximo podcast, a gente vai começar a dissertar um pouquinho, discutir entre nós como a gente pode resolver esse problema. A gente sabe que não é fácil. Hoje o Anderson falou um pouquinho sobre isso, né? Dá trabalho, né? Se relacionar com pessoas dá trabalho, porque é você ter empatia, é você ter esse sentimento de querer ouvir a outra pessoa, de querer entender a outra pessoa, de escutar a outra pessoa e de estar com a outra pessoa, né? Relacionamento dá trabalho, a gente sabe disso. E hoje, em um mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais fast food, em um mundo em que a sociedade hoje está cada vez mais rápida e hoje a gente tem cada vez menos tempo, a gente tem sido consumido cada dia mais por trânsito, trabalho, faculdade, esporte, tantos outros afazeres que nós temos, a gente tem gastado cada vez menos tempo para poder olhar um nos olhos dos outros e poder dizer, e aí, tá tudo bem com você? Então, a partir do próximo podcast, a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre isso. Eu espero que você goste do que você está ouvindo, eu espero que você goste do que nós estamos discutindo aqui, porque nós estamos fazendo tudo isso aqui não só por ser uma matéria da faculdade, não só por ser um trabalho da faculdade, mas nós estamos fazendo isso aqui porque nós queremos que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos experimentando, possa de alguma forma impactar a vida de vocês, possa de alguma forma tocar a vida de vocês de uma maneira em que você possa perceber o caminho que você está trilhando e se há necessidade ou não de mudança. Então, hoje nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer a presença do Anderson, a presença do Felipe, quero agradecer aqui a disponibilidade deles, né? A gente está super corrido também, então a gente começou hoje o nosso podcast às 10 horas da noite, né?
agora vão dando 11 horas, ou seja, a gente gastou aí quase uma hora discutindo um assunto, trazendo o entendimento de vocês, aquilo que nós temos como percepção, aquilo que nós temos como pesquisa, aquilo que nós temos como base daquilo que nós temos vivido, para que de alguma forma isso possa te alcançar. Deus abençoe, fique com Deus. Felipe, muito obrigado, eu quero que você faça aí os seus agradecimentos finais. Anderson, muito obrigado. Depois do Felipe, você pode fazer os seus agradecimentos finais e a gente fica por aqui até o nosso próximo podcast, pessoal. Pessoal, quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje, independentemente de posições antagônicas ou não. Na realidade, eu e o Anderson estávamos aqui para expor mais o pensamento, era mais um bate-papo do que propriamente um debate, né? E nós tínhamos esse intuito de fazer você crescer na fé, de fazer você entender o que norteia os nossos pensamentos aqui nesse episódio de hoje. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele faça presente na sua família. Muito obrigado. Bom, valeu, galera, pela noite de hoje, né? Foi muito bom conversar com vocês. Espero que tenha alcançado aí o coração. Temos uma tarefa difícil hoje, que é sermos pessoas relacionáveis com nós mesmos e com os outros. Acho que esse é o maior objetivo mesmo, é a gente aprender a se relacionar e conviver com nós mesmos. Cada vez as pessoas estão mais aí encolhidas e escondidas, mas estamos aqui para ser abençoados. Obrigado, Felipe, obrigado, Gilberto. É muito bom estar com vocês, estar fazendo isso com vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida também de quem vai nos assistir, vai nos ouvir, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Deus abençoe o Felipe, Deus abençoe o Anderson. Quero também deixar aqui um abraço para o Fred, né? Hoje nós construímos aí o nosso podcast com base no livro que o Fred nos apresentou, né? Que fala sobre relacionamentos líquidos. Hoje, infelizmente, ele não esteve aqui conosco. No próximo podcast, certamente ele estará conosco, né? E aí a gente está rodiziando aqui, tá, pessoal? Então, no próximo podcast, com certeza, não serei eu o intermediador, né? Talvez eu não esteja também atuante, né? Porque a gente tem que rodiziar e sempre serão 3, mas a gente tem feito isso aqui com muito amor, com muito carinho, para que a gente possa alcançar de alguma maneira a vida de quem quer que esteja vendo, quem quer que assista, quem quer que ouça, para que a pessoa possa fazer, no mínimo, uma reflexão da vida dela, de como a vida dela tem caminhado. Então, eu quero agradecer aqui de coração todo mundo que tem se empenhado, se disposto, né, gastado tempo, energia, né, para que a gente possa executar isso aqui com excelência, primeiramente para Deus e segundamente para a nossa faculdade. Aqui nós temos estudado e temos trabalhado para alcançar com êxito aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus abençoe, fique com Deus. Anderson, Deus abençoe, querido, muito obrigado, fique com Deus. Felipe, Deus abençoe, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo podcast.